Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. 2 prédios em apenas 3 dias invadidos em São Paulo e os 2 na mesma rua, num bairro de alto padrão da capital paulista. Os arrastões feitos por assaltantes são um tormento para moradores e para funcionários de condomínios. A quadrilha, nesse caso, levou carros, dinheiro, joias e telefones. Assim que chegou ao prédio, o morador foi rendido e mantido refém com o pai, um idoso de 95 anos. Ele foi amarrado enquanto os ladrões reviravam o apartamento e levaram dinheiro, cartões bancários, joias e o carro da família. Na mesma rua, a 400 metros dali, em um outro prédio de luxo, na zona sul de São Paulo, 15 homens armados renderam o porteiro e fizeram um arrastão 2 dias antes. Em depoimento, o funcionário contou que eles abriram o portão da garagem com um controle clonado. Na garagem, a quadrilha rendia todos que chegavam. Eles eram obrigados a subir e entregar objetos de valor dos apartamentos. Alguns ainda foram obrigados a fazer transferências bancárias. 8 pessoas foram roubadas. Os criminosos levaram celulares, joias, R$70 mil em dinheiro e uma barra de ouro. Eles destruíram a central de monitoramento do prédio. Os 2 roubos foram registrados na mesma delegacia. Até agora, ninguém foi preso. Entre janeiro e junho deste ano, foram registradas 1.270 invasões a condomínios no estado de São Paulo, uma média de 7 ocorrências por dia. Em muitos casos, os criminosos clonam o controle remoto para conseguir abrir o portão. Por isso, alguns condomínios começaram a investir em novas tecnologias para reforçar a segurança dos moradores. Neste prédio, por exemplo, o controle remoto já não é mais usado. Aqui o portão abre automaticamente com a aproximação do carro, que tem a placa cadastrada. O quesito de segurança é super importante, né? A gente precisa tomar cuidado com a Lei Geral de Proteção de Dados, com as imagens também, mas a gente precisa estar investindo nos equipamentos. O Maurício é zelador do prédio e diz que agora todos se sentem mais seguros. Poder chegar em casa, deitar e descansar sem estar se preocupando com a segurança. A gente pode descansar mais à vontade, né? Começa a valer tarifa de 50% aos produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos. Sem conseguir avançar nas negociações com americanos, o governo federal apela à Organização Mundial do Comércio. Um presidente da República não pode ficar se humilhando para o outro. Lula descarta a ligação, mas pesquisa inédita revela que 64% dos brasileiros acham que o presidente deveria falar com Trump. Ainda sem apresentar medidas concretas, o ministro da Fazenda afirma que o governo vai apoiar pequenos produtores. Aliados de Jair Bolsonaro mantêm ocupação na Câmara e no Senado e travam votações no Congresso. Ministro do Supremo Alexandre de Moraes libera a visita de parentes à casa do ex-presidente. Multidão ignora a presença da polícia e avança sobre carga de carne no Rio. E a imagem impressionante do resgate de um idoso no litoral de São Paulo depois das fortes chuvas. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. Já estamos juntos para você saber que 28 criminosos ligados ao PCC estão sendo investigados por uma força-tarefa na Argentina. A Polícia Federal do país vizinho já identificou os integrantes desse grupo que age dentro e fora dos presídios. O brasileiro Fábio Rosa Carvalho estava foragido desde 2023. Ele foi preso há 5 dias em Buenos Aires. Segundo as investigações, ele é integrante do PCC e acusado de envolvimento em 150 homicídios. A prisão de Fábio mostra que a facção criminosa começa a se infiltrar em solo argentino. Para desarticular o grupo do outro lado da fronteira, o governo do país anunciou a criação de uma força-tarefa. Atacando a raiz do problema, vamos evitar que a facção se propague e que nosso país sofra com esse flagelo, declarou Pascoal Mário Belize, diretor do Departamento Federal de Investigações. É o PCC, cooptando integrantes já em outro país. Então, ele cuida do preso, ele cuida da família do preso, depois que esse preso é batizado. As autoridades argentinas identificaram que o PCC repete nos presídios do país
práticas comuns nas penitenciárias brasileiras. A facção realiza cerimônias de iniciação para novos integrantes e entrega aos criminosos um número de matrícula no momento em que eles são recrutados. Eles têm métodos de iniciação similares a outras organizações mafiosas europeias, como as italianas. Por exemplo, as máfias italianas. 28 integrantes do PCC já foram identificados em território argentino. Entre eles, Elvis Riola de Andrade, acusado de tráfico internacional de drogas, e o boliviano Jorge Dalid Ruiz, que foi preso em 2023. A Argentina, o governo argentino, está tomando a frente, que é um dos pontos de além, da gente combater, é a prevenção do crime organizado. E eles estão trabalhando nesse sentido. Foi preso o principal suspeito da morte de um empresário no centro do Rio de Janeiro. É um homem em situação de rua que foi encontrado depois de uma denúncia anônima. Policiais militares receberam a informação de que Carlos André da Silva e Souza estava no centro do Rio. Ele já havia sido identificado por câmeras de segurança depois do crime. Outras imagens ainda registraram o momento em que o suspeito de assassinato entrou no prédio comercial para atacar o empresário. Carlos André saiu do escritório sem levar nada. Na delegacia, o principal suspeito negou ser o autor do crime, mas testemunhas relataram à polícia que o assassinato pode ter sido motivado por um desentendimento entre ele e a vítima. O empresário teria se recusado a dar dinheiro para Carlos André. Uma pessoa que realmente não representava um perigo para ele e foi assassinado brutalmente de forma covarde. O corpo do empresário foi enterrado sob forte comoção no cemitério do Caju, na zona portuária do Rio. Álvaro Borges Ribeiro, de 70 anos, era conhecido por ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. Pessoas que gostam de ajudar, que fazem a caridade, procurem um abrigo, alguma instituição e façam através dela. Porque eu acho que esse foi o único erro do meu pai. Ele acabou sendo a esperança de um rapaz e a própria destruição. Começou, hein? As tarifas impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros entraram em vigor hoje. Empresários estão preocupados com a saúde financeira das indústrias e com a manutenção dos empregos. Na Bolsa de Valores, o dólar caiu e registrou o menor valor desde o anúncio do tarifaço extra de 50%. Na Bolsa de São Paulo, o tarifaço teve pouca influência no movimento das ações de empresas brasileiras. O Ibovespa fechou o dia em alta, de 1%. Este analista diz que a entrada em vigor da sobretaxação não trouxe surpresas e que o mercado não vê um impacto tão grande na economia. Os investidores já souberam quais setores ficaram de fora, conseguiram isenções. Quem ainda está lutando para conseguir uma isenção é café e carnes. Mas em termos de bater nos preços do mercado, alguma coisa, ousa falar que é zero ou muito perto de zero. O dólar fechou a quarta-feira em queda de 0,78%, negociado a R$ 5,46, menor valor em quase um mês. Se o mercado financeiro reagiu com tranquilidade no primeiro dia do tarifaço, os setores afetados pela medida calculam os prejuízos. Mesmo com as exceções, a taxação atinge 36% das exportações para os Estados Unidos, que geraram 79 bilhões de reais no ano passado. No setor de pescados, o mercado americano é destino de 70% dos produtos exportados. Sobretudo a pesca artesanal será profundamente afetada sobre isso, porque não há outro destino de se colocar alguns tipos de pescaria. A Associação das Indústrias Exportadoras de Carne reforçou que a carga tributária compromete a viabilidade econômica das empresas. Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria projetou que os setores mais afetados serão os de vestuário, máquinas e equipamentos, produtos têxteis e de alimentos. Esse impacto está sobre as pequenas e as médias indústrias que estão diluídas em diversos setores, as quais não têm capacidade per si de fazerem atuações econômicas ou de lobby junto ao governo americano e até mesmo junto ao governo brasileiro. O presidente eleito da Federação das Indústrias de São Paulo defende a importância de retomar o diálogo entre os dois países. A relação entre o Brasil e os Estados Unidos não pode ser cortada, não pode ser abalada. Tem que se buscar o entendimento e o diálogo. Essa seria a principal
missão do governo brasileiro é a busca do diálogo e de recuperação de confiança recíproca para que realmente a gente tenha esses problemas resolvidos agora e no médio e longo prazo. Bom, até agora o governo fez o que nós antecipamos aqui que faria. Recorreu à Organização Mundial do Comércio contra o tarifaço. Cristina Lemos com a gente, mas uma resposta da OMC demora, hein, Cris? Boa noite. Demora meses, Edu. Boa noite, Mariana. Boa noite, Edu. E a iniciativa tem um efeito limitado, porque a gestão Trump sequer reconhece de fato a autoridade da OMC. Já o ministro Fernando Haddad deve entregar ainda hoje para o presidente Lula o pacote de medidas para tentar amenizar os impactos do tarifaço. O governo estima que 3.800 produtos vão ser impactados pela sobretaxa, entre eles petróleo, carne e café. As medidas para enfrentar o tarifaço foram finalizadas pelo Ministério da Fazenda e vão ser encaminhadas ao presidente Lula, que pediu um relatório sobre as empresas afetadas. Nós dissemos para ele que a questão empresa por empresa não precisa, evidentemente, ser tratada em lei, ela pode ser objeto de regulamentação, possivelmente terá que ser uma medida provisória para entrar em vigor imediatamente. O ministro também confirmou que vai se reunir na próxima semana com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, e pediu união nas negociações contra o tarifaço. Governadores têm que começar a defender os interesses dos seus estados. Passar a mão no telefone, ligar para a oposição, pedir para parar de atrapalhar o país. Em outra frente, o governo acionou a Organização Mundial do Comércio contra as tarifas impostas pelos Estados Unidos. Para o Itamaraty, Donald Trump viola compromissos assumidos com a própria OMC. O documento é um pedido de consulta, na tentativa de chegar a uma solução negociada. É a primeira etapa de um processo que pode se arrastar por mais de 9 meses. Hoje, o vice-presidente Geraldo Alckmin se reuniu com prefeitos e governadores de várias regiões do país. Mas há uma expectativa de que se possam incluir outros produtos numa lista de exceções por parte do governo americano e, de outro lado, as medidas mitigatórias, aquelas que ajudem a dar um fôlego às empresas que mais serão impactadas. O presidente Lula afirmou que pretende discutir o impacto do tarifaço com os presidentes dos países que fazem parte do BRICS e reforçou que ainda não vai ligar para Trump. Um presidente da República não pode ficar se humilhando para o outro. Eu respeito todo mundo. Eu exijo respeito comigo. Eu não tenho por que ligar para o presidente Trump, porque nas cartas que ele mandou e nas decisões, ele não fala em nenhum momento em negociação. O que ele faz é novas ameaças. Já que eu estou fazendo tudo isso, quando eu poderia anunciar uma taxação de produtos americanos. Quero mostrar que quando um não quer, dois não brigam. E eu não quero brigar com os Estados Unidos. Daqui a pouquinho eu volto com mais notícias de Brasília e a crise que se instalou no Congresso desde a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Uma pesquisa inédita aponta que 64% dos brasileiros acham que Lula deve ligar para Donald Trump e discutir o tarifaço. E o desemprego, provocado pelo impacto na economia brasileira, é a maior preocupação da população. Pesquisa do Instituto Real Time Big Data, a pedido do Jornal da Record, perguntou qual é a principal preocupação com a taxação anunciada pelo governo americano. 47% disseram que é o aumento do desemprego. Já o aumento do custo de vida preocupa 17% dos entrevistados. O isolamento internacional do Brasil, preocupação de 8%. E 28% não têm preocupação. Também foi perguntado qual a avaliação a respeito da postura do presidente Lula em relação ao tarifaço. 52% disseram que está errada. Para 27%, a postura está correta. 21% não souberam responder. Outra pergunta foi: você acha que o presidente Lula deveria ligar para Donald Trump e negociar o fim das tarifas? 64% disseram que sim, 28% disseram que não, 8% não sabem. A pesquisa ainda questionou como as pessoas enxergam o fato de a China ter se tornado o principal parceiro econômico do Brasil. 69% disseram que isso é negativo, 31% responderam que é positivo. Outra questão: qual país você considera mais confiável como parceiro comercial? Para 65%, são os Estados Unidos. Para 21%, a China. E para 9%, as duas superpotências.
5% disseram que nenhum dos dois. Os entrevistados ainda responderam se acreditam que uma postura neutra, mantendo o equilíbrio entre os dois países, seria melhor para o Brasil. 52% disseram que sim, 23% disseram que não e 25% não sabem. A pesquisa ouviu 1.500 pessoas entre os dias 4 e 6 de agosto. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Ainda hoje, os bastidores por trás dessa imagem. Uma multidão que avança sobre a polícia para saquear carga de carne no Rio de Janeiro. E veja também, o governo israelense discute a ocupação total da faixa de Gaza. Medida começaria com um alerta de retirada para 1 milhão de palestinos. A defesa de Jair Bolsonaro entrou com recurso à decisão do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, que determinou prisão domiciliar, uso de tornozeleira eletrônica e proibição de contato com outros investigados. A gente volta a falar com a Cristina Lemos. Cris, e se Alexandre de Moraes não deferir o pedido, eles pedem que o plenário analise o caso. Então, a gente acabou de ter acesso a esse documento da defesa. Os advogados pedem uma reconsideração da prisão, ou seja, que ela seja revista e que tudo isso seja levado ao pleno da primeira turma, que os ministros todos decidam, não apenas Alexandre de Moraes. Dia movimentadíssimo em Brasília. Mais cedo, o ministro Alexandre de Moraes autorizou visitas de familiares a Jair Bolsonaro. O ex-presidente está em prisão domiciliar desde segunda-feira. A decisão foi tomada sem pedido da defesa de Jair Bolsonaro. Por iniciativa própria, o ministro Alexandre de Moraes autorizou as visitas dos filhos, cunhadas, netas e netos do ex-presidente, sem necessidade de prévia comunicação. Mas avisou que as determinações legais devem ser cumpridas. Estão proibidos o uso de celular e registros de fotos ou vídeos. As regras foram aplicadas porque, segundo o ministro, Bolsonaro descumpriu as medidas cautelares impostas pela corte. Hoje, o senador Flávio Bolsonaro visitou o pai pela primeira vez depois da prisão e criticou Moraes. Assim, não fez favor nenhum do meu ponto de vista. Isso aqui está pegando mal para ele, já que ele ultrapassou uma linha ético-moral de avançar sobre a família. Ele está investigando que ele quer condenar o caso. O que ele tinha que ter feito de verdade era revogar essa prisão do Bolsonaro. Pelo menos 13 pedidos de visitas ao ex-presidente aguardam autorização de Moraes. Entre eles, de deputados e senadores aliados, além do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O ministro pediu que Bolsonaro defina as visitas que deseja receber. Os advogados de Bolsonaro apresentaram ao Supremo um pedido de revogação da prisão domiciliar, alegando que ele não descumpriu as medidas cautelares. Depois de especulações sobre um suposto isolamento de Alexandre de Moraes na corte, o ministro, há mais tempo no tribunal, saiu em defesa do colega. Não tem isolamento algum, nós somos todos... Eu tenho muito orgulho de ter Alexandre de Moraes como colega. Eu já disse isso várias vezes a vocês. O Brasil teria se tornado um pântano institucional não fosse a ação de Moraes. Nós devemos muito, o Brasil deve muito à atuação dele durante todo esse período. A oposição continua protestando no Congresso Nacional contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. O grupo também tem buscado apoio do Senado para um processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Deputados e senadores da oposição têm se revezado para manter a ocupação dos plenários do Congresso Nacional. O senador Magno Malta se acorrentou à cadeira da presidência para cobrar que os projetos de anistia, o fim do foro privilegiado e o impeachment do ministro Alexandre de Moraes sejam colocados em votação. Pode cortar meu ponto, pode cortar o meu salário, pode cortar o meu dia, sabe? Eu não vou registrar presença. Eu não vou em comissão nenhuma, eu só saio daqui depois que tudo isso acontecer. A oposição afirma que 40 senadores apoiam o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, mesmo se conseguir mais uma assinatura, o que daria o apoio suficiente para aprovar a abertura do processo. Isso só poderia acontecer se houver autorização do presidente do Senado para o início do procedimento. E Davi Alcolumbre não tem dado sinais de que apoia a proposta. Deputados da oposição também ocuparam o auditório Nereu Ramos na Câmara. Por que tanto medo de pautar esses projetos? Nós não estamos falando em aprovação, não queremos o seu voto.
Nós queremos que o senhor inclua na pauta os projetos de anistia, fim do foro, só isso. É tão difícil isso. Para tentar resolver o impasse e retomar as votações no Congresso, os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, fizeram reuniões reservadas com os líderes partidários. Os governistas criticam a paralisação do Congresso. É antirregimental, é autoritário e é uma afronta à democracia, ao poder legislativo. O problema deles é com a justiça, não é com o parlamento. Tiago Nolasco volta agora ao vivo, direto do Congresso. Tiago, já se cogita, por exemplo, a votação remota, como nos tempos da pandemia, já que não se pode usar o plenário do Senado? E pode até haver punição a deputado, é isso? É isso mesmo, viu, Cris? As duas coisas. Boa noite para você, boa noite a todos. O presidente da Câmara, Hugo Mota, marcou uma sessão para daqui a pouco e a mesa diretora da Câmara promete, com suspensão de até 6 meses, os deputados que tumultuarem a sessão, que está marcada para daqui a pouco, mas ainda não começou. Neste momento, aqui do lado de fora, só os parlamentares podem entrar. A gente vê uma grande concentração da Polícia Legislativa e também há um certo tumulto por aqui. No Senado, o presidente Davi Alcolumbre marcou uma sessão remota para amanhã para votar uma medida provisória que garante a isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. Hoje, o Progressistas e também o União Brasil anunciaram apoio ao projeto da anistia, se juntando ao PL e também ao Partido Novo, mas os governistas garantem que nem esse projeto, nem o impeachment do ministro Alexandre de Moraes serão colocados em votação. Cris. Você vê aí atrás do Nolasco a Polícia Legislativa guarnecendo o plenário da Câmara. Cobertura completa no JR 24 horas. Mariana, Edu. Obrigada, Cris. Veja a seguir, nossa equipe foi a Hiroshima, no Japão, cidade atingida pela bomba há 80 anos, e conversou com um sobrevivente. E também Brasileirão na Record. Cruzeiro e Santos se enfrentam no domingo, a partir das 6 da tarde. Jogando pelo Santos, Neymar nunca venceu, nem fez gol no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Um carregador de celular pegou fogo, sabe onde? Dentro de um avião, assustando os passageiros de um voo que tinha saído de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Amsterdã, na Holanda. Os vídeos mostram quando uma comissária corre apressada pelo avião, tomado pela fumaça. Um rapaz cobre o nariz com a camiseta. A Jéssica estava no voo. A gente ficou ali, questão de 2 horas, com muita fumaça no avião. É bem difícil de respirar, eles distribuíram lenços umedecidos para a gente tampar o rosto, cobrir para conseguir respirar, porque realmente estava com muita fumaça. Apesar do susto, o voo seguiu normalmente e pousou em segurança na Holanda. Nossa reportagem não conseguiu contato com a companhia aérea KLM. A Polícia Federal e o IBAMA desarticularam uma quadrilha que falsificava anilhas e documentos de aves silvestres. 20 pássaros foram apreendidos em uma fábrica clandestina em São Paulo. As aves foram resgatadas em uma empresa ilegal de produção de anilhas. O acessório é usado por órgãos de controle ambiental para identificar animais silvestres que têm permissão para a criação doméstica. Segundo a Polícia Federal, o grupo também falsificava documentos para comercializar os bichos ilegalmente. As aves resgatadas foram avaliadas uma a uma e agora recebem cuidados veterinários neste centro de reabilitação de animais silvestres na capital paulista. A expectativa é que possam voltar à natureza e com saúde. As aves elas devem ser anilhadas até o 8º dia de vida e nesse caso foram anilhas colocadas na pata de indivíduos adultos. Então, para fazer isso, eles acabam machucando, lesionando a pata, fraturando dedos, às vezes tem até a perda do membro por conta desse anilhamento forçado. Neste ano, o local recebeu mais de 4.100 animais silvestres de 217 espécies diferentes. Quase 80% eram aves. Quem comete esse tipo de crime pode responder por falsificação de documento público, uso de documento falso, manutenção ilegal de animais silvestres em cativeiro e maus tratos a animais. Uma imagem impressionante no Rio de Janeiro. Uma multidão saqueou uma carga de carne numa comunidade na Zona Norte. E nem a presença do blindado da polícia impediu a ação. As imagens exclusivas, gravadas pelo helicóptero da Record, mostram o início do saque.
A carga foi retirada de um caminhão e levada para o interior da comunidade conhecida como Bin Laden. Logo se forma uma grande aglomeração. Um blindado da polícia militar chega ao local para tentar impedir o saque. Os policiais chegam a recolher algumas caixas e um dos PMs usa sprays de pimenta para tentar controlar a multidão. Alguns moradores se afastam, mas pouco tempo depois a situação foge do controle. As pessoas voltam a saquear a carga. Em menor número, os policiais decidem recuar e as pessoas seguem carregando as caixas com carne. Parte do material foi recuperada e levada para a delegacia. Em depoimento, os funcionários da transportadora disseram que passavam pela região quando foram rendidos por criminosos armados e obrigados a seguir até a entrada da comunidade. Por cerca de 1 hora, eles ficaram presos na cabine do caminhão e só foram liberados depois que toda a carga, avaliada em mais de R$950 mil, já tinha sido descarregada. No início da tarde, o comando da Polícia Militar determinou a ocupação da região por tempo indeterminado. No primeiro semestre, mais de 1.500 roubos de carga foram registrados no estado, um aumento de 28% na comparação com o mesmo período do ano passado. A partir do momento que a carga ela é roubada e que não vai para a prateleira, quando ela é substituída, ela vem num valor maior, porque o frete aumenta, o seguro aumenta, o motorista que já foi roubado não quer vir para o estado do Rio de Janeiro, então tudo isso desencadeia um aumento e quem paga, infelizmente, é o consumidor final. Agosto começou com muita chuva no litoral do Nordeste. Aracaju, por exemplo, já superou a quantidade esperada para o mês inteiro. Lidiane Sayuri, tem previsão de mais chuva para a região nesta quinta-feira? Boa noite. Tem sim, Mariana. Boa noite para você. Edu, boa noite. E uma boa noite para você que está com a gente. A umidade do oceano ainda pode provocar chuva moderada entre Sergipe e Pernambuco. Em Porto Alegre, a chuva a qualquer hora pode ser forte. A temperatura chega aos 18 graus. Em São Paulo, chance de nevoeiro logo cedo. Depois o sol aparece e à tarde faz até 25 graus. No Recife, o dia começa com chuva. O sol aparece entre poucas nuvens. À tarde esquenta até os 29. Hoje, os maiores volumes de chuva foram registrados no litoral de São Paulo. As imagens de satélite mostram algumas nuvens mais carregadas pela região norte. Amanhã, um ciclone extratropical em alto mar, na altura do sul do país, vai dar origem a uma nova frente fria. Há risco de temporais entre o norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No Amazonas, Pará, Roraima e Amapá, o calor e a umidade favorecem as chuvas mais intensas. Em Florianópolis, máxima de 21 graus. No Rio de Janeiro faz 28. Em Brasília, 30. Em Manaus, 31. E em Maceió faz até 27. Tempo delivery. A Inaura é de São Luís, no Maranhão. Boa noite, Inaura. Na quinta pode chover entre a manhã e a tarde. Na sexta, o tempo volta a ficar firme. Já no sábado, condição para pancadas de chuva à tarde. As temperaturas ficam entre os 31 e os 32 graus. O Samuel é de Mineiros do Tietê, São Paulo. Samuel, boa noite. Quinta e sexta-feiras de sol com poucas nuvens e máxima de 26 graus. Na sexta, tem previsão de pancadas de chuva à noite. No sábado, sol mais fraco, com 21 graus à tarde. Quer aparecer aqui? É só postar nas redes sociais o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Mariana, Edu. Obrigada, Lid. O presidente Donald Trump confirmou agora à noite que os Estados Unidos vão aplicar mais tarifas secundárias aos países que compram petróleo russo. É o caso do Brasil. Bom, hoje foi a vez da Índia receber mais 25% em taxas, porque importa o combustível da Rússia. Você verá muito mais tarifas secundárias. Foi a resposta de Donald Trump ao ser questionado por que a Índia foi o único país até o momento a ser taxado por comprar o petróleo russo. O presidente não citou quais nações estão na mira do governo americano, mas confirmou que a China pode ser a próxima.
A Índia soma agora 50% em taxas. O cálculo leva em conta os 25% das chamadas tarifas recíprocas que entram em vigor amanhã, mais o novo tributo referente à compra de petróleo russo, que passa a valer daqui a 3 semanas. A tarifa de 50% anunciada à Índia é a mesma que está em vigor para o Brasil, sendo que o país também negocia o combustível com a Rússia. No ano passado, os russos foram os maiores fornecedores de diesel para o Brasil, que importou quase 30 bilhões de reais do óleo. Também hoje, Trump anunciou que a Apple vai investir mais 100 bilhões de dólares nos Estados Unidos. O aporte para a fabricação de produtos no território americano é uma vitória para o republicano. Trump prometeu na campanha eleitoral fortalecer a indústria dos Estados Unidos com tarifas para itens importados. E só neste ano, a empresa de tecnologia vai injetar 600 bilhões de dólares no país. Trump ainda vai garantir imposto zero para a produção de chips e semicondutores nos Estados Unidos. Já os importados terão tarifas de 100%. O primeiro-ministro israelense marcou para amanhã uma reunião que vai definir os rumos da guerra contra os terroristas do Hamas. Benjamin Netanyahu vai apresentar aos ministros um plano de ocupação completa da faixa de Gaza. Segundo a imprensa israelense, o primeiro passo seria a ocupação da cidade de Gaza, onde vivem cerca de 1 milhão de pessoas, metade da população do território. Os moradores receberiam ordem de retirada com antecedência e novos centros de distribuição de ajuda seriam abertos com o apoio do governo americano para atender os civis deslocados. A maior resistência interna ao plano vem do exército. Segundo fontes do governo, o chefe de gabinete das forças israelenses acredita que a ocupação pode levar a uma campanha longa e desgastante e sem a certeza de que os reféns seriam resgatados vivos. Ontem, o Conselho de Segurança das Nações Unidas fez uma reunião de emergência para discutir a situação dos reféns. O irmão do jovem, que aparece debilitado em um vídeo divulgado pelos terroristas, disse que o silêncio do mundo equivale a ser cúmplice do Hamas. Hoje, o jornal Bild da Alemanha contestou a autenticidade de imagens da crise humanitária na faixa de Gaza. A reportagem afirma que as cenas de crianças com panelas vazias foram produzidas para um documentário. O presidente israelense Isaac Herzog disse que as imagens são encenações e pediu para que o mundo não caia nas mentiras do grupo terrorista. O presidente russo Vladimir Putin recebeu hoje o enviado especial americano Steve Witkoff para discutir o fim da guerra com a Ucrânia. De acordo com o Kremlin, a conversa foi útil e construtiva. O presidente Donald Trump classificou o encontro como altamente produtivo e afirmou estar comprometido a buscar o fim do conflito. Segundo a imprensa americana, Trump planeja se reunir com Putin na semana que vem. Horas antes do encontro de hoje, a Rússia atacou a região de Zaporísia. 2 pessoas morreram, 7 ficaram feridas. Os bombeiros levaram mais de 24 horas para controlar um incêndio em 2 fábricas em Manaus. Quase 150 militares atuaram no combate às chamas. Faíscas de solda caíram sobre um produto químico. Rapidamente o fogo se espalhou e atingiu uma segunda fábrica. Uma grávida teve queimaduras leves. A Receita Federal apreendeu cerca de R$800 mil em drogas nos Correios, no Rio de Janeiro. A descoberta foi feita quando os pacotes passaram pelo aparelho de raio-x. Um vídeo flagrou o acidente que matou o ex-prefeito de uma cidade de Alagoas. As imagens registram Marcelo Lima e um funcionário navegando de caiaque pelo rio. A embarcação desce uma queda d'água, fica presa num redemoinho e vira. Marcelo ficou 10 minutos embaixo d'água e não resistiu. O funcionário sobreviveu. O presidente da Áustria anunciou que não vai mais comparecer à COP30 em Belém por causa dos custos da viagem. Ele será representado por um ministro. Diante da pressão dos países participantes e da possibilidade de a conferência sair da cidade, os hotéis reduziram, enfim, os preços, mas os valores seguem altos.
Durante o evento na Câmara dos Deputados, o presidente da COP30, André Correia do Lago, voltou a afirmar que os preços das hospedagens para a COP30 estão muito acima da média na comparação com outras conferências. Nas outras COPs, a estimativa, segundo as discussões lá dentro da administração da mudança do clima na ONU, é que os preços aumentam, dobram ou multiplicam por 3. E aí essa questão toda, esse debate todo está vindo porque os países que estão procurando fazer reserva em Belém estão vendo preços que são 10, 15 vezes maiores. Nos últimos dias, os valores dos hotéis em Belém para o período da COP30 diminuíram cerca de 40%. Na sexta-feira, o preço da diária num hotel da região central da cidade era de R$ 9.900. Agora, o valor caiu para R$ 5.600. Em outro, localizado perto de onde vai acontecer o evento, a diária chegou a custar mais de R$ 12.000. Foi reduzida para pouco mais de 7. A pressão dos países participantes da COP30 e uma plataforma lançada pelo governo federal que atualiza os preços da hotelaria diariamente teriam contribuído para as reduções. Tudo isso fez com que as tarifas obedecessem à lei de mercado, a oferta e a procura. Então, os preços subiram muito, mas já estão baixando. Segundo a Organização das Nações Unidas, 50.000 pessoas são esperadas na COP30 em Belém. O último levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis apontou que a região metropolitana tem 22.000 leitos disponíveis na hotelaria, menos da metade da quantidade necessária de acomodações. O governo do Pará firmou parcerias com plataformas de hospedagens para que moradores pudessem alugar casas e apartamentos em Belém. Mas para este analista do Diese, há sim muita especulação. Isso acaba então evoluindo em preços fora da realidade. Mas para além disso, infelizmente, é preciso lembrar que a gente conta também com certo preconceito em relação à região norte, que torce para que esse serviço, para que essa hospedagem, ainda mais esse evento, não aconteça a contento aqui. O Santos de Neymar está com a semana livre, se preparando para um dos desafios mais difíceis desse Brasileirão. O time da Vila Belmiro vai enfrentar o Cruzeiro, que divide a liderança do campeonato com o Flamengo. Paloma Totti está aqui e vai falar sobre esse jogão que vai ter transmissão da Record, né? Boa noite, Paloma. Vai ser um jogaço domingo na Record. Boa noite para vocês, boa noite para você. O Cruzeiro vai tentar manter a boa fase. Já o Santos de Neymar tenta quebrar 2 tabus quando joga no Mineirão, em Belo Horizonte. Depois de fazer 2 gols e ajudar o Santos a vencer o Juventude com o uniforme azul, Neymar e companhia vão a Belo Horizonte enfrentar os azuis, que estão empatados em pontos com o Flamengo na ponta da tabela. O Cruzeiro, além da boa campanha e do bom futebol, tem a favor as estatísticas. Neymar nunca marcou nem venceu no Mineirão jogando pelo Peixe. Foram 3 partidas com 2 empates e 1 derrota. Nas 2 vezes em que marcou no estádio, Neymar vestia a camisa da seleção. A gente vai ter que se preparar demais para jogar contra eles lá, porque eles estão realmente voando, né? E a nossa equipe está tentando ganhar confiança, tentando recuperar o bom nível. As equipes vivem momentos opostos. O Santos de Neymar quer regularidade, vencer mais uma para ficar cada vez mais longe da zona do rebaixamento. Já o Cruzeiro mira o topo. E para isso, também tem o seu menino da Vila. Caio Jorge foi revelado pelo Santos quando tinha apenas 16 anos. Fez 17 gols pelo Peixe até ser vendido para a Europa. Agora, com 23 anos, ele é o artilheiro do Brasileirão até aqui. Já fez 13 gols pelo Cruzeiro. Será que a lei do ex vai entrar em campo mais uma vez? Neste momento estamos com média de mais de 2 pontos, acho eu, e nós queremos continuar. Para ver se conseguimos no próximo jogo acabar com 40 pontos na primeira volta, que eu acho que era um marco importante. Cruzeiro e Santos se enfrentam domingo, às 6 da tarde, na tela da Record, do R7 e do Play Plus. Todos os ingressos para Cruzeiro e Santos já foram vendidos, quase 60.000. Reforçando o convite, esse jogão você vai ver aqui na Record, domingo, a partir das 6 da tarde. Mariana, Edu. Obrigada, Paloma.
Ligações disfarçadas para o telefone 190 da Polícia Militar salvaram a vida de 2 mulheres vítimas de violência doméstica. Isso mostra a sensibilidade de quem atende o telefone na central, né? Um dos casos, a mulher pediu uma pizza ao policial. No outro, a vítima fingiu que telefonava para uma farmácia. Em Campo Grande, a mulher tenta manter a voz calma durante a ligação. Polícia Militar, Marqueta. Oi, eu gostaria de um remédio. Uma coisa no local? Sim, antipirona. E está agressiva a pessoa? Responde sim ou não? Sim. O policial quer saber a intensidade das agressões. 10 miligramas, 20 miligramas ou 30 miligramas? Qual a intensidade de agressividade dele? 30. A mais de 1.000 quilômetros dali, em Vitória da Conquista, na Bahia, o pretexto usado pela vítima para pedir socorro foi uma pizza. Não, eu gostaria de fazer um pedido de uma pizza. A senhora está sendo ameaçada? Sim. Compreendi. Sua solicitação foi registrada. Nos 2 casos, equipes da Polícia Militar foram enviadas rapidamente até as residências e conseguiram prender os suspeitos em flagrante. A Central de Atendimento do Ministério das Mulheres recebeu mais de 750 mil ligações deste tipo no ano passado. Nos episódios em Mato Grosso do Sul e Bahia, a preparação das equipes foi fundamental para salvar a vida das vítimas. Nossos teleatendentes, eles são preparados, são capacitados, treinados diariamente para poder recepcionar esse tipo de solicitação, esses pedidos de socorro. A Polícia Civil fez hoje a reconstituição do atropelamento que matou uma ciclista de 30 anos em Araçatuba, no interior de São Paulo. O motorista estava dirigindo embriagado e com uma mulher no colo. O juiz aposentado Fernando Augusto Fontes participou da reconstituição. Ele dirigia a caminhonete envolvida no acidente. Segundo a polícia, uma jovem de 25 anos que estava sem roupa e sentada no colo do magistrado enquanto ele dirigia, também colaborou com as investigações. Depois da reconstituição desta quarta, a Polícia Civil não descarta indiciar a acompanhante do juiz como coautora do atropelamento. Thaís Bonatti seguia de bicicleta para o trabalho quando foi atropelada. De acordo com a polícia, o investigado passou mais de 10 horas em uma casa noturna. Essa outra imagem mostra o momento em que o juiz deixa o local e quase causa outro acidente. Laudos periciais podem ajudar nas investigações, mas ainda não ficaram prontos. Enquanto isso, o juiz aposentado responde em liberdade por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Nós vamos aguardar se as defesas vão apresentar algum pedido de diligência, mas da parte da polícia está praticamente concluída. A notícia que chega agora é de uma brasileira acusada de matar os 5 filhos envenenados. Isso foi em Portugal, ela foi presa, melhor dizendo, em Portugal. Ela era procurada pela Interpol, a Polícia Internacional. O caso foi manchete nos principais jornais portugueses. A prisão foi feita pela Polícia Judiciária na cidade de Coimbra. Segundo a denúncia do Ministério Público, a brasileira é acusada de matar os 5 filhos por envenenamento em Minas Gerais, entre os anos de 2008 e 2013. A brasileira, identificada como Gisele Oliveira, de 40 anos, tinha um pedido de prisão emitido pela Interpol, a Polícia Internacional. Ela estava de forma irregular aqui em Portugal há 4 meses. Agora, Gisele vai seguir detida preventivamente enquanto aguarda a extradição para o Brasil. Quando as mortes ocorreram, as investigações apontavam para causas naturais. Mas a avó das crianças, mãe de Gisele, começou a desconfiar da própria filha e fez a denúncia à polícia. De acordo com a acusação, Gisele dava sedativo às crianças, o que teria provocado as mortes. Se for condenada, ela pode receber uma pena de mais de 150 anos de prisão no Brasil. Você já deve ter visto anúncios de remédios para emagrecer feitos em farmácias de manipulação. Mas quando a gente vai falar daquelas canetas, né, emagrecedoras que fizeram muito sucesso, aquela substância, tirzepatida, não é encontrada no mercado paralelo. Essa só está presente no medicamento original. Ou se te venderem isso ali em pílulas, em comprimidos, esquece. Porque análises em laboratório acabam de mostrar que em algumas dessas canetas havia inclusive bactérias e apenas álcool na composição.
Publicações anunciam nas redes sociais a venda da tirzepatida, princípio ativo de uma das canetas emagrecedoras. Um médico que já fazia uso do medicamento original resolveu comprar as doses manipuladas numa farmácia para experimentar. A vantagem que ela me convenceu para comprar o medicamento é que este apresentava 99% de pureza e por causa disso o efeito era superior. Ele pagou R$ 1.800 por uma caneta, mas não sentiu nenhum efeito. Ao reclamar, recebeu a mensagem da representante da farmácia, dizendo que algumas doses teriam sido sabotadas por uma ex-funcionária. A gente já estava sabendo que ela estava, boicotando as medicações, não sei se ela estava diluindo a menos, do que era. Entendeu? Guarda essa daí que a gente quer mandar para análise. A análise de amostras revelou a presença de bactérias e impurezas, um risco à saúde de quem faz uso do suposto medicamento oferecido clandestinamente. Uma das canetas emagrecedoras analisadas tinha apenas álcool na composição. Quando elas não estão utilizando o produto original, elas não sabem de fato o que elas estão injetando no corpo delas. E aí pode ser desde nada, algo que pode fazer muito mal ou algum produto contaminado, porque não existe nenhuma garantia do que está sendo utilizado. A tirzepatida é uma substância patenteada que só é produzida por um laboratório farmacêutico no país e não é possível manipular ou criar a substância. Na semana passada, uma farmácia de manipulação foi fechada na região metropolitana de São Paulo, suspeita de adulterar medicamentos. Nas nossas investigações, nós encontramos nomes de médicos que provavelmente adquiriram para fornecer e para vendas de protocolos de emagrecimento. O médico conta que comprou o produto manipulado e não vai mais se arriscar. Não façam isso. É melhor não inventar. Um temporal atingiu Santos, no litoral de São Paulo, e deixou a cidade em estado de atenção. Você vai ver a imagem de um idoso que foi arrastado pela correnteza e depois resgatado por um homem que passava de moto. A imagem mostra o canal quase transbordando e o idoso pendurado em uma tubulação. Um motociclista segura a vítima. Outros 2 homens aparecem para ajudar. Apesar da correnteza, o idoso é resgatado. Fábio é o rapaz de capacete. Personal trainer, ele ia para o trabalho quando viu o idoso no canal. Se a correnteza arrastasse ele para baixo da ponte, provavelmente ia ficar bem complicado o resgate dele. Por isso que você segurou? Eu segurei bem firme ele ali, graças a Deus apareceram também outros heróis que ali no momento conseguiram me ajudar. O idoso, que é médico, teve apenas um ferimento leve na mão. Ele caminhava pelo calçadão, que já estava alagado por causa do temporal, quando se desequilibrou. Eu não lembro outro dia assim que foi tão transtorno assim em questão de alagamentos aqui em Santos. Em 6 horas, choveu quase 120 milímetros aqui em Santos. Praticamente o que é esperado para o mês de agosto inteiro. Foi o maior acumulado de chuva registrado nesta quarta-feira em todo o estado de São Paulo. A maré alta e o lixo acumulado por causa da greve dos coletores, que terminou ontem, deixaram ruas e avenidas intransitáveis. Outros municípios da Baixada Santista também foram atingidos pelo temporal. Durante a noite eu percebi que choveu muito, mas não esperava que chegasse a esse ponto aí. Tá difícil, tá um caos. À tarde, a chuva diminuiu, mas a prefeitura manteve o estado de atenção. Em curto período, uma chuva realmente bem concentrada, infelizmente, causa esses transtornos. O Japão fez uma cerimônia para lembrar os 80 anos do lançamento da bomba atômica em Hiroshima. 1 minuto de silêncio foi feito às 8h15 da manhã, o horário exato em que a bomba atingiu a cidade durante a Segunda Guerra Mundial. Cerca de 140 mil pessoas morreram. 3 dias depois, outra bomba foi lançada sobre Nagasaki. Os ataques nucleares provocaram a rendição do Japão. A primeira bomba atômica usada assim contra civis em toda a história da humanidade deixou marcas que o tempo não apaga. Nesta reportagem especial, você vai conhecer a cidade de Hiroshima, que hoje é um símbolo da busca pela paz. A explosão que mudou a história da humanidade. A morte instantânea de 80 mil pessoas.
sequelas físicas e emocionais em milhares de feridos. Toshiyuki Mimaki é um dos sobreviventes de Hiroshima. Aos 83 anos, ainda lembra com dor e tristeza da infância marcada pelo dia que mudou a história do mundo. Eu sofri muito. Na escola achavam que eu poderia contaminar outras pessoas porque tinha sido vítima da bomba atômica. Nessa época eu fiquei com uma febre que não passava e os médicos achavam que eu não iria sobreviver. O sobrevivente relembra a destruição de vários prédios e casas no coração de Hiroshima. Uma área de 10 quilômetros quadrados foi completamente varrida do mapa. O epicentro da explosão em 6 de agosto de 1945 foi a 150 metros deste local. Uma das poucas estruturas que ficaram inabaladas foi este edifício, que até hoje figura como um marco no combate ao uso de armas atômicas. Essas imagens mostram a cúpula Genbaku, ou domo da bomba atômica, como ficou conhecido o prédio depois do bombardeio. À época do ataque, o espaço era conhecido como Salão de Promoção Industrial da província de Hiroshima. A construção foi projetada por um arquiteto tcheco em 1915 e chamava a atenção pela arquitetura arrojada. Tudo foi consumido pelas chamas. O Museu Memorial da Paz guarda memórias e relíquias daquele dia. Uma das imagens mais chocantes é a do triciclo de um menino de 3 anos de idade morto no ataque. O brinquedo ficou totalmente retorcido. Roupas usadas pelas vítimas, fotos originais dos feridos e pinturas feitas por sobreviventes mostram o impacto da destruição. A cidade de Hiroshima foi alvo da bomba atômica porque tinha grande importância industrial e militar durante a Segunda Guerra. A autorização para o ataque partiu do então presidente dos Estados Unidos, Harry Truman. O avião bombardeiro B-29, chamado de Enola Gay, era pilotado pelo coronel Paul Tibbets. Sobrevoava Hiroshima a cerca de 9 quilômetros de altura quando soltou a bomba. Eram 8h15 da manhã. O projétil explodiu no ar, a aproximadamente 600 metros do solo, gerando uma onda de calor de mais de 4.000 graus. Uma explosão equivalente a 15.000 toneladas de dinamite. Hoje estima-se que o número total de mortos tenha chegado a 200.000. O Parque Memorial da Paz, na área central de Hiroshima, abriga uma série de homenagens. A Chama da Paz é o monumento mais emblemático. Foi acesa em 1º de agosto de 1964, como forma de chamar a atenção para a importância do fim das guerras. Só será apagada quando as armas nucleares forem abolidas do planeta. Existem hoje 2 ou 3 mil armas de efeito nuclear no mundo. Nosso desejo para a sociedade é que elas nunca mais sejam usadas. Nós ficamos por aqui. À 00:30 tem mais Jornal da Record. Você pode assistir a edição de hoje completa ou ouvir a nossa versão em podcast no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E não se esqueça, a programação da Record está ao vivo e de graça no Play Plus. Fique agora com Paulo Apóstolo e logo depois de Reis tem Patrulha das Fronteiras. Não perca. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.